pessoal! Hoje eu estou trazendo mais um vídeo com o tema de Pig. Hoje eu vou comentar com vocês uma teoria doida que surgiu na minha mente sobre o capítulo 12 basicamente sobre o capítulo 12. Então já deixa o seu like e se inscreve para mais teorias e análises de Pig ou de Miraculous. Vamos lá! Bem, pessoal, essa teoria se constrói basicamente em volta de bilhetes que vemos ao longo dos capítulos, ao longo da história. E bem, essa teoria meio que é do book 1 que vai pro book 2, é confuso, mas no fim tem uma certa lógica. E bem, talvez esteja certa, talvez não sei. Mas bem, a teoria enfim é: talvez Bunny, família Pig, o que inclui a Penny, o papai Pig, a mamãe Pig e a Bunny, a senhora Batata, talvez eles possam voltar no capítulo 12. Daí você pensa, por quê? Qual é o sentido disso? Bem, basicamente, se você analisar os bilhetes dos últimos capítulos do Book 2, vai ver que eles têm ligação com principalmente um bilhete do capítulo 7. Um dos bilhetes do capítulo 7, ele comenta sobre a tal substância 128. E também comenta sobre o paciente 0, na qual não foi revelado o nome. Talvez possa ser o personagem que a gente joga, né, o detetive, ou a Bunny. Foi provavelmente a teoria de muitos. E com os bilhetes do Book 2, meio que confirmou que talvez seja a gente. Mas bem, vamos começar desde o início. Um dos bilhetes diz que os militares estavam procurando todos os pacientes todos os infectados que tiveram acesso à substância 128. No caso, aqueles que receberam ela, não os que foram meio que levaram pancadas e foram infectados. Não, é aqueles que realmente receberam essa substância, tipo a família Pig, que foi voluntária, a Bunny e etc. Então, a Suzy também. E basicamente todos esses eles estão procurando por eles, apesar de não saberem como vão encontrar. Em outro bilhete eles já comentam o paciente 0 e também a substância 128. Eles dizem que encontraram um dos infectados que tinha relação com essa substância e que precisam começar a trabalhar. E bem no comecinho dizem que não encontraram o paciente 0, ou seja, eles podem ter encontrado outros pacientes também. Ou não, só disseram isso aleatoriamente, confirmando que provavelmente o paciente 0 somos nós. E que provavelmente eles não nos encontraram porque, bem, somos imunes, como aquele moço do chapéu disse. Essa teoria fica mais louca ainda quando em outro bilhete, acho que um dos militares comenta sobre um infectado, e comenta que ele só se comunica por meio de sinais, enigmas. Provavelmente ele se referiria a um infectado. E se pergunta por que ele não poderia ser mais direto. Se ele realmente está falando de infectado, quer dizer que ele não é mais infectado. Quer dizer, ele está meio que menos agressivo. Em outro bilhete, ele também comenta que eles estão menos agressivos e que está dando certo. Ou seja, eles podem já ter encontrado a cura e estão fazendo ou testes com os pacientes que já foram curados, ou não sei. Mas bem, eles devem ainda estar fazendo testes, porque não há nenhum registro de um infectado que já está curado totalmente. E uma teoria meio doida é que talvez os ex-infectados tenham se revoltado contra os militares. Porque alguns dos bilhetes dizem que os militares, né, eles têm muito equipamento e poderiam se defender totalmente dos infectados. Mas parecia que as bombas deles estavam meio que guiando. Em um dos finais, eu acho que foi o Pony que comentou que parecia que as bombas estavam meio que guiando os infectados até os postos militares. E provavelmente os militares não fariam isso à toa. Ou eles estão fazendo isso para conseguirem mais vítimas, meio que vítimas para fazer testes, ou eles estavam fazendo isso para... Ou eles não estavam fazendo isso, no caso. Basicamente, outra pessoa estaria fazendo isso e sabotando. Daí que entra a teoria dos ex-infectados, que seriam bem, né? Como eles não libertaram nenhum, talvez eles só não consigam se comunicar.
Porque, né, a cura ainda não foi perfeita. Talvez ela não tenha conseguido consertar algumas coisas. Por exemplo, a Penny, se ela já foi ex-infectada, né, porque só apareceu a sombra dela na teoria, se ela não é mais infectada, vai que ficou só uma sequela, tipo, o olho ficou vermelho, sei lá. Daí, em outros infectados, talvez eles não conseguem falar. Ou talvez seja algo meio que, tipo, nenhum infectado ainda consegue falar. Talvez, né? Quem sabe? Daí eles conseguiram meio que montar um plano, se unir, talvez enviar os infectados pra base militar. É um pouco doido, mas, bem, é uma teoria do porquê que todos os soldados estão sendo infectados e porquê que eles não estão conseguindo se defender. Provavelmente seria uma sabotagem dentro da própria base. É uma teoria interessante até, e que apesar de talvez, provavelmente, haver vários problemas e falhas nela, até que é uma teoria louca e quem sabe esteja certa, não é mesmo? Basicamente, a teoria se baseia numa sabotagem dentro da base militar provocada pelos infectados, dos ex-infectados, que se revoltaram porque não querem mais fazer teste nenhum. E aí, você acha que essa teoria faz sentido? Você acha que a Penny, Bunny, entre os outros, podem ter voltado? Bem, se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve para mais teorias, análises e outros tipos de conteúdo aqui do canal. E até breve!